Agora. Bom dia novamente, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa gravação. E mais uma vez, nós temos aqui a nossa aula aberta, né, que a gente promove quase que toda semana. E hoje vamos falar especialmente de estilos parentais e como eles afetam a relação terapêutica. Eu não sei, Gabi, hoje eu estou um pouquinho provocativa. Eu queria saber se o pessoal sabe o que é estilos parentais, se eles têm uma noção do que é isso. Mas eu ia começar justamente com isso, é a provocação. Aí eu já falei. Eu queria saber de vocês. O que vocês sabem aí sobre estilos parentais e como que esses estilos podem afetar a relação terapêutica? Até para a gente guiar a nossa fala aqui, né? Bora, minha gente, não tenham vergonha, não tem resposta certa, não tem resposta errada, existem apenas respostas. Eu acredito que é a forma que os nossos responsáveis nos educaram. Perfeito, já resumiu aqui totalmente. Não é mais ou menos assim, né? Isso, exatamente. Né? O estilo ele tem a ver com a forma que os pais ali, os parentes, os cuidadores, vamos colocar cuidadores, que eu acho que fica mais fácil, no início mais pais, que os cuidadores têm para educar aquela criança. Alguém tem alguma coisa a mais para complementar ou vocês concordam com a Mari? Ai, eu não gosto de turma quietinha, não. Acho que todo mundo concorda. Agora, eu quero saber como que esses estilos parentais, eles afetam a relação terapêutica. Na opinião de vocês. Bora, gente, acordar já 11 horas? Eles afetam muito, né? Porque, por exemplo, se nós vamos atender uma mãe, mas naquele momento do atendimento ela não está, vou dizer assim, no papel de mãe, né? Mas está num outro papel, né? Dependendo de como ela está aquele dia, e vai atrapalhar bastante, porque aí eu me preparo para conversar com uma mãe, só que quem está ali na frente é a pessoa, mas, né, naquele momento ela não está como mãe, né? Mais ou menos também, isso. Também. E um paciente adulto? Por que a gente precisa estudar estilos parentais para pacientes adultos que não têm filhos pequenos e também, né, já cresceu ali, a relação com os pais já mudou? No que isso interferiria? Pacientes adultos? Isso. Por exemplo, você chega lá na terapia, Roseli, seus filhos já estão até no mundo já está solto no mundo, seu filho. Tá. A relação com pai e mãe já não está afetando mais. Uhum. Por que eu teria que entender como que foi o estilo parental dos seus pais? Porque eu preciso. Hã? Porque afeta o nosso comportamento, né, Camila? Não entendi o que você falou, Mari. Afeta no nosso jeito de ser. Então, é importante que a gente saiba como foi o nosso estilo parental. Aí tu pilhou, Mari. Aí tu pilhou, é isso mesmo. Perfeito. Então, vamos lá para o objetivo dessa aula, Cami? Vamos agora. Então, a gente trouxe esse tema, né, porque a gente considera muito importante entender como que esses vínculos primários com as figuras parentais aí vão mudar a forma que esse paciente ele vai se reunir. Eita, Ed, desculpa. Eu achei que era a gente que estava dando problema. Agora que eu vi que foi a internet dela. Que pena, Ed, mas vai lá. Depois a aula fica gravada e tu pode assistir. Então, como que essas figuras parentais, elas influenciam, né? Como o paciente ele vai se relacionar com a gente enquanto terapeuta. E como que isso pode interferir de modo negativo ou favorecer nosso processo terapêutico. Então, como que a gente pode usar a favor da gente esses estilos parentais, né? E aí eu trouxe uma frase bem provocativa, né? Que o paciente adulto, ele vai carregar o eco da criança que foi. Então, isso aqui é bem importante a gente entender, né? Mesmo que a gente está diante de um adulto,
a gente também tem uma criança ali com a gente. Então, é importante a gente olhar por esse viés também. De passar. Muito bem. E aqui, né, vamos começar pelo princípio. O que, que seriam esses estilos parentais? A gente brincou aqui no início um pouco para ver o que, que vocês entenderiam, né? Mas, basicamente, os estilos parentais, eles são padrões que eles são relativamente estáveis, ou seja, eles vão se manter ali durante boa parte da vida, de comportamentos e atitudes que os pais vão adotar na criação dos filhos. Então, quando a gente vai olhar um estilo parental, você vai ver que ele se mantém durante toda a fase dessa criação. Né? Não vai ter muita mudança nesse sentido. E aí, justamente, a forma como essa pessoa ela foi criada, ela foi educada, isso vai influenciar na sua autoestima, na sua autonomia, no seu senso de valor e na sua expectativa sobre vínculos. Fazendo aqui um paralelo, porque eu já sei que tem muita gente aqui que já está com a gente há um bom tempo, vocês já sabem um ponto que eu falo, que as relações, elas importam muito. Eu vivo falando aqui que a forma como o seu paciente se relaciona com o mundo vai voltar para a terapia e na forma como ele se relaciona com você. Só que justamente a forma como ele se relaciona com o mundo é um espelho da forma como ele se relaciona com seus pais, com seus cuidadores. Por isso, o ponto alto, né, do porquê que a gente está estudando isso. Porque entendendo, obviamente, como ele foi criado ali, a gente já vai ter um spoiler do que vai acontecer nessa terapia, né? E o que acontece na vida dele. Então, estilos parentais seria basicamente isso, certo? Você quer falar, Gabi? Não, eu ia falar do próximo slide. Tá. Que a gente tem 4 estilos parentais, né? E aí, acho que é importante a gente falar de cada um deles para vocês entenderem, né, como que isso vai afetar depois ao longo da nossa aula, como que afeta isso na nossa relação terapêutica. Então, a gente tem 4 estilos parentais: o autoritário, permissivo, negligente e o autoritativo. Então, o autoritário seria aquele autocontrole e a baixa responsividade. Então, são pais exigentes, inflexíveis e bem punitivos. Então, eles vão demandar obediência e pouco consideram essas necessidades emocionais dos filhos. Já o permissivo é quando a gente tem baixa exigência e alta responsividade. Então, são pais muito afetuosos, mas eles não passam limites para os filhos, eles não têm estruturas e vão evitar que os filhos acabem se frustrando. Então, é aquele filho, é aquela pessoa que vai aparecer na sua frente, aquele adulto que vai aparecer na sua frente e tem baixa tolerância à frustração. Então, ele não sabe o que é frustração, né? E aí isso vem aí de uma raiz de pais permissivos. E o negligente é quando tem baixa exigência e baixa responsabilidade. Eu achei que eu tinha escrito errado. Então, baixa exigência e baixa responsabilidade, né? São aqueles pais que são distantes, tanto emocionalmente quanto fisicamente, né? E eles são bem desorganizados. Então, normalmente deixa a criança sozinha, a criança faz o que quer, né? Então, não tem uma imposição de limite, mas também não tem afeto. E tem o autoritativo ou democrático, que é quando existe um equilíbrio entre exigência e afeto. Então, são pais que oferecem essa estrutura emocional para os filhos com escuta, com empatia e com validação emocional. Alguma pergunta até aqui, gente? Ficou claro? Isso aqui é bem importante a gente entender para dar sequência na aula. Ó, deu joinha, então podemos seguir. Não falou nada, vamos seguir. Opa, Karina levantou a mão. Pode falar, Karina. Não, eu estava lembrando disso aí, porque teve uma palestra que eu participei, justamente, mas foi sobre seletividade alimentar, né? E falava justamente sobre esses estilos parentais, né? E a gente vê quanto influencia realmente na criação, né? Nessa questão da alimentação, é muito interessante. Aí eu estou amando. Não, vai influenciar em tudo. Vai influenciar em tudo mesmo, Karina. E realmente, para você ver até onde que vai. A HN pediu exemplos, eu vou ter aqui só para dar esses exemplos. Vamos lá. O autoritário. Oi, eu também eu quero saber se seria interessante a gente pegar um folderzinho e mandar para o paciente para ele ver qual que ele se identifica.
É que isso aqui Então. não é do paciente, isso aqui é dos pais do paciente. Então, E para ele tem um saber assim, detalhe qual foi- também. Ah, Tem um detalhe também. Quando a gente vai falar de relações com cuidadores, muitas vezes o paciente não vai identificar alguma falha dos seus cuidadores. Exato, Isso exato. É acontece isso muito aí, na gente. terapia. Isso. Então, às vezes não vai ser o ideal passar esse folder, porque o paciente não vai Não. nem conseguir perceber, sabe? é uma visão nossa, né? Conforme o paciente for passando. E porque ele está ali dentro disso tudo, e às vezes para ele foi normal, porque na Exato. família dele todo mundo tem esse estilo parental. Então, para ele Entendi. foi ok. Entendi. Ó, vou dar alguns exemplos aqui para vocês verem como é normalizado, todos Sim. bastante aqui, e o quarto a gente quase que não vê. Ok. O autoritário. Autoritário, acredito que todo mundo já se encontrou com uma pessoa assim, ou vai se identificar com isso, que é o quê? É aqueles cuidadores que eles estão sempre exigindo mais da criança. Então, ela tem horário para tudo, ela tem regras para tudo, e qualquer momento que essa criança ela quebra essa regra, mesmo que ela não entenda, né, porque ela não possa saber que ela não pode quebrar essa regra, ela não entenda consequências, ela vai ser severamente punida. E quando eu falo de punição, não estou falando necessariamente de bater. Óbvio que em alguns casos vai ter isso, mas assim, o pai vai colocar de castigo, não vai querer conversar, não vai querer entender por que essa criança quebrou essa regra, não vai ter ali diálogo. Então, eles vão exigir muito mais a obediência dos filhos do que o afeto. E aí vem aqueles clássicos que é, enquanto você estiver embaixo do meu teto, você vai ter que obedecer a mim. Ah, mas por quê? Porque eu quero. Por que eu não posso fazer? Porque eu disse que não. Exato. Não existe diálogo, não existe explicação, não existe ali, né, uma relação aberta. É apenas uma pessoa se colocando no local superior e demandando essa obediência. E aqui os filhos são aqueles filhos, por exemplo, aquele tipo com família tradicional que você não pode sentar, o filho não pode sentar na mesa, porque o pai tem autoridade. Então, eles só podem comer depois que o pai e a mãe saírem, né? Então, primeiro o pai, depois a mãe e depois os filhos. Então, esse é o tipo de família bem tradicional aí, né? Que tem esse controle muito alto e não tem esse afeto, esse carinho. Eles não, né, não elogiam. Você tirou Não 10, é sua validam. obrigação. Nossa, É que verdade. legal. Você tirou 10. Não, não existe isso. Essa criança, ela não escuta isso. Você fez mais que sua obrigação. Se você tirar um Exato. 8, querido, por que você tirou um 8? Você tem que tirar 10. Né? Ou se você não está entendendo essa conta de matemática, não é porque a matemática é difícil, é porque você é burro. Então, são esses tipos de pais. Exato. Agora, o permissivo é quando é carinhoso demais. É o contrário, Tem totalmente afeto o contrário do demais, autoritário. validação demais. E aí a gente sabe que a validação ela é importante, mas quando é demais, aí não vai. Então é totalmente ao contrário do autoritário. Enquanto lá no autoritário a gente não tinha carinho e tinha autocontrole, aqui no permissivo a gente não tem controle nenhum e tem muito carinho, muito afeto, muita validação, né? Não tem estrutura para esses pacientes. E aí, Karina, eu só vou finalizar aqui com um exemplo, eu já passo a fala, tá? E o negligente é quando tem abaixo dos dois, então não tem controle e não tem carinho. É aquele criança que fica solta, a criança faz o que quiser na hora que quer, né? Não tem nem imposição de limite e não tem afeto. Então, a criança ela não é validada, mas também ela não tem nenhum tipo de exigência. Né? E o democrático, assim, seria o ideal, o que a gente gostaria, né? Que tivesse limite, mas que também tivesse carinho e afeto, que explicasse o porquê que não, né? O porquê que sim, porquê que tem que fazer aquilo. Então, a criança ser tratada ali com muito afeto. Mas é bem difícil de a gente encontrar. Só finalizando aqui, já vou deixar a Karina falar, o autoritativo, né, o democrático, vai ser a nossa meta quando a gente está falando de trabalho com crianças, com adolescentes, com pais dessas crianças e adolescentes. Então, quem trabalha mais com esse público, é essa meta aqui que vocês têm que alcançar, tá? E também com os pacientes adultos, porque muitas vezes a gente vai ser representação dos pais, então a gente tem que ser esse autoritativo aqui. Sim, perfeito. Karina, pode falar? Justamente sobre esse estilo permissivo, que a gente colocou um videozinho, um desenho acho que é da Peppa,
onde o pai levava ela para passar um dia no trabalho. Então, desde que começou a entrar no elevador, que ela já começou a fazer tudo que não podia, e o pai nem aí. Aí ela chega no trabalho do pai, vai mexer no que não podia, na impressora, em cima da mesa, tal, e ele nem aí. Né? Então, assim, a gente colocou cada exemplo em relação aos estilos, e eu achei bem interessante, gravou, né, essa situação. E a outra, do negligente, é uma criança que ficava em casa sozinha, os pais saíam para trabalhar, e ela fazia a sua comida, tal, e teve um dia que ela foi sozinha para a biblioteca. Eu vou procurar depois esses 2 vídeos e coloco para vocês. É bem interessante. Manda lá no grupo. Manda lá no grupo, verdade. Beleza. Mas aí fez sentido para vocês a separação desses 4 estilos parentais? Eu acho que quando a gente fala assim, já dá para lembrar de alguém que vocês conhecem, tipo, fulana, eu acho que ela é um pouco permissiva, né? Que ela não nem briga com o filho dela. E se você for brigar, falar, esse menino quebrou um negócio, ai, tadinho, ele é bebezinho, ele não sabe. E o negligente nem adianta, né? O negligente, ele tá negligente em tudo, ele não tá nem presente ali. Acho que agora fez sentido. E aí a gente pode passar para a gente entender realmente como que vai ser o impacto de cada um desses estilos. Bora lá, então. Estilos parentais, movimento do apego. Cada estilo parental, ele vai tender ali a gerar um padrão de apego predominante. O autoritário, ele vai gerar um apego mais ansioso ou evitativo, justamente por essa falta de afeto, certo? Por conta dessa falta de afeto que está característica do autoritário, essa criança, ou ela vai ter um apego ansioso, então ela vai desejar muito pelo afeto, ou ela já entendeu na cabeça dela que ela não vai ter esse afeto, então ela já entra no evitativo. O negligente vai ser o desorganizado, que, passando muito por cima, mas relaxa, pessoal da formação, na próxima aula vocês já vão ver isso mais aprofundado. E até aqui, né? Daqui 2 semanas a gente vai ter uma aula sobre apego, então fiquem tranquilos. Fica tranquilo que a gente vai passar por isso. Mas o apego desorganizado seria basicamente a mistura do ansioso com o evitativo, sendo bem simples assim, tá? Então ele vai oscilar nesses 2 polos. O permissivo também vai gerar o ansioso, justamente porque se eu estou dando afeto demais, essa criança ela vai ficar dependente desse afeto. E provavelmente ela não vai encontrar relações que sejam parecidas com o que ela teve ali com os cuidadores. Ninguém vai ficar passando a mão na cabeça dela quando ela se tornar uma adulta. E ela não vai entender o porquê. E aí ela vai desejar cada vez mais. Certo? E o democrático, aí sim ele geraria o apego seguro, que é o quê? Eu entendo o afeto, eu aceito o afeto, mas eu não vou ter essa ânsia por ele. Porque eu tenho autonomia, ok, né? Eu tenho autoestima, ok, eu tô legal ali. Então eu busco por esse afeto, mas de uma forma saudável. Sem ser nesse desespero que os outros ali, o ansioso, ele teria. Certo? Então, basicamente é isso. Para a gente entender assim, a relação do estilo parental com o apego, é olhando justamente na questão do afeto, da presença que os pais tiveram na vida dessa criança. E aí, como eu falei, esses padrões eles vão se manter na vida adulta e vão influenciar em como o paciente, principalmente, se relaciona com figuras de autoridade. Então, por exemplo, a pessoa que tem um apego ansioso, muitas vezes ela não vai conseguir questionar uma figura de autoridade como um chefe, né, como alguém que está acima dela, como um marido, né, porque às vezes em algumas relações o marido é a figura de autoridade, então ela vai ter uma dificuldade ali para dizer não, ninguém está identificando ninguém aqui, né, dizer não, de colocar limites, enfim, até porque ela também não teve esse espelho na relação com os pais, então como ela não sabe como os pais não colocaram aquele limite devido, ela também não sabe o pôr. E aí isso vai influenciar em todas as relações, basicamente, mas principalmente nas figuras de autoridades, e nós somos uma figura de autoridade. Querendo ou não, por mais que a TCC ela seja igualitária, a gente preze ali pela não hierarquia, mas nós somos figuras de autoridade, nós somos detentores do saber. E aí, isso vai explicar muitas vezes por que que teu paciente está evitativo, por que que teu paciente está faltando demais, porque ele está questionando toda hora que você tenta falar alguma coisa.
Vamos olhar ali os estilos Dá parentais spoiler. que ele já, Tá lá na frente já, guria. Volta um pouquinho. mas já deu spoiler, já era. Enfim, mas vai explicar muita coisa que vai rolar nessa terapia. E como que esses estilos parentais eles vão reaparecer na clínica, né? Então, a gente sabe que o nosso vínculo terapêutico vai ativar aí experiências que são precoces e muitas vezes inconscientes desses pacientes. Então, aqui eu trouxe 3 exemplos de cada estilo, né? Para a gente poder, um de cada estilo, melhor dizendo, para a gente poder entender como que esse paciente está aparecendo na clínica. Então, o estilo autoritativo é aquele paciente que pede permissão para tudo, que evita discordar do psicólogo, que tem medo de errar na sessão. Então, geralmente, ele vai fazer todos os planos de ação, ele vai entrar sempre no horário, né? E se ele errar, ele vai ficar assim, se sentindo extremamente culpado, porque ele acha que a gente vai ser os cuidadores, né? Que vão brigar com ele. Então, é aquele paciente que, se ele falta a sessão, ele vai ficar se cobrando muito, né? Se ele esquecer, Deus me livre. Então, aí também entra talvez a nossa ação de como que a gente vai lidar com isso, né? Então, o fundo emocional, ele aprendeu que desafiar figuras de autoridade era punido. Então, ele vai entender como se ele estivesse nos desafiando. No estilo negligente, o paciente que falta com frequência, tem dificuldade de se vincular, desconfia da importância da terapia. Então, aqui a gente tem um fundo emocional que internalizou que ninguém se importa de fato. Então, se ninguém se importa, para que eu vou ir? Aqui também a gente tem aquele paciente que também, às vezes, não sabe lidar com a frustração, né? Porque ele não teve limites. E a gente tem o estilo permissivo, que é o paciente que demanda resposta o tempo todo. É aquele paciente que manda mensagem todas as horas, né? Que fica toda hora mandando mensagem, que dá bom dia, boa tarde, boa noite, né? Aquele paciente que não sabe lidar com a frustração, então tudo para ele sempre vai voltar por estilo de conforto. E aí é difícil para esse paciente sair da zona de conforto dele. Então ele vai esperar um acolhimento constante, né? Então, se a gente não coloca um limite ali de tipo, você pode me mandar mensagem, mas eu só vou responder na hora que eu puder, né? Esse paciente ele vai te cobrar a resposta o tempo inteiro. Ele vai querer conversar contigo todas as horas do teu dia, né? E aí é muito difícil lidar com esse tipo de paciente. Ainda vai exigir uma sessão extra, uma sessão antes do tempo. Vai ser terrível. Que ele não vai entender o que é importante. Ele não tem aquela sensação de tipo, isso aqui dá para esperar uma semana para conversar, ou isso aqui é extremamente urgente. Não, aconteceu algo horrível. Aí você vai ver. Né? Brigou com a mãe, meu Deus, é motivo de uma sessão urgente. Mas a gente precisa entender também, colocar esse limite de será que essa briga afetou tanto a ponto de desorganizar? Ou dá para esperar a próxima sessão? Então, o cachorro fez uma coisa extremamente errada. Ela vai querer uma sessão por conta que ela acha que é importante. Muito bem. Pode falar, Roseli. Eu tenho uma paciente, só que os pais, eles foram muito autoritários, principalmente o pai. Só que ela apresenta esse estilo, toda hora está mandando mensagem, né? Mas os pais, principalmente o pai, né? Teve até violência doméstica. Mas ele tem esse estilo autoritário, só que ela apresenta isso que você falou. Que eu falei agora de ficar mandando mensagem? Isso. Entendi. Pode também, né? A gente só precisa entender de onde que vem essa raiz. Isso. Qual que é a raiz desse comportamento? Né? Geralmente é porque não teve... porque ela precisa de acolhimento. E aí, no estilo autoritário, a gente tem uma pessoa que que ela teve autocontrole, mas não teve acolhimento. Então, o comportamento ele pode ser o mesmo, porém a gente precisa entender a raiz. Aqui nesse estilo permissivo está vindo esse comportamento porque ela também não teve acolhimento. Só que ela precisa entender o que é esse acolhimento e de onde vai vir esse acolhimento, né? Porque também a pessoa não vai receber acolhimento o tempo todo.
Uhum. Tá. Aí não vem a questão do estilo, entendi. E ela desafiava na infância muito os pais, né? Tanto que ela, com 13 anos, entrou num relacionamento totalmente... Entendi, mas é a questão do acolhimento. Isso. Porque ela não teve afeto, então agora ela vai buscar desesperadamente por esse afeto. E aí, quando ela viu essa oportunidade na terapia, por quê? Porque a primeira coisa que a gente faz é acolher, ela entrou ali naquele apego ansioso e ela está demandando o tempo todo. E pode ser acolhimento demais, né? Então, quando a gente acolhe demais na terapia ou em qualquer outro ambiente, mas falando na terapia, por exemplo, né, se a gente manda uma mensagem de acolhimento porque a gente sabe que o paciente teve uma sessão difícil, isso pode ser uma porta para o paciente começar a mandar mensagem toda hora e demandar muito da gente, porque ele recebeu o acolhimento e ele acha que ele tem que receber esse acolhimento o tempo inteiro. Então, isso também pode ser uma situação, né? Então, a gente precisa dosar o acolhimento ali, dependendo, entendendo também o estilo terapêutico, o estilo parental desse paciente. Por isso que ele vai reaparecer na clínica e por isso que é importante a gente entender o estilo parental que ele teve. Olha, interessante. Até para a gente saber como que a gente vai moldar a nossa relação ali, certo? A gente trouxe aqui um paralelo, né, de estilos parentais e os esquemas iniciais desadaptativos, justamente por quê? Porque as experiências com os cuidadores vão moldar nossos esquemas. A gente já tem batido na tecla, já tem um tempo, acredito que todo mundo já entendeu essa parte. E aí, novamente, eles vão se reativar no setting terapêutico, certo? Porque muitas vezes nós estamos ali como figuras de autoridades que, como a Gabi falou, vão se assemelhar novamente aos estilos dos cuidadores. Então, por exemplo, o estilo parental autoritário, muitas vezes ele está escondendo ali um esquema de subjugação, né, onde eu me coloco ali de forma submissa para o outro, vamos colocar assim para ficar mais fácil. Fracasso, né? A gente acabou de comentar que a pessoa não pode errar de forma nenhuma. E o vergonha, né? A defectividade e vergonha. Por quê? Porque essa pessoa ela provavelmente vai ter uma autoestima muito baixa, já que ela foi criada sobre críticas constantes. Então, não tem como ela ter autoestima aqui. E aí, o comportamento que ela vai emitir é justamente evitar se expressar, né? Ela vai ter muita dificuldade para falar ali sobre o que ela está sentindo, se colocar vulnerável. Por quê? Porque não existia diálogo aberto na relação dela com os cuidadores. Vai ter um medo de errar absurdo, né? Porque toda vez que ela errava, ela era punida. E aí, justamente por conta desse medo de errar, ela vai buscar o perfeccionismo. Então, ela vai tentar ser perfeita, não importa o quê. Muitas vezes colocando até a saúde em xeque aqui. O negligente, ele vai estar muito mais assemelhado à privação emocional, que é justamente a minha dificuldade ali de me mostrar vulnerável para o outro, de falar das minhas emoções, de falar dos meus sentimentos, né? Porque eu não posso de jeito nenhum fazer isso. E o abandono, porque lembra que os pais eles não estavam presentes de forma nenhuma. Então, por mais que eles estivessem ali fisicamente, né, eles não abandonaram de fato essa criança, houve um abandono emocional. Houve um abandono na parentalidade. Então, ela vai ter muito medo também de ser abandonada novamente, às vezes até pelo próprio terapeuta. E aí ela vai ter tanta dificuldade em confiar, mas ela vai ser também emocionalmente contido. Por quê? Porque ela não pode falar do afeto dela, porque nunca houve um espaço para ela falar ali sobre as emoções dela, sobre o que ela estava sentindo. O permissível, ele vai mais para esse lado da incompetência, certo? Ele não vai ter muita facilidade para fazer as coisas que você já considerariam normais. Vai ter um emaranhamento. Pensar em emaranhamento é vocês pensarem assim num novelo de lã todo cheio de nó, que é como geralmente a família é, certo? A família, ela tem esse emaranhado e o problema de um é o problema de todo mundo. E aí, na terapia, ela vai depender de tudo para decidir ali vai ser o terapeuta. Então, eu estou pensando em mudar de emprego. Ela vai ter que fazer várias sessões para mudar de emprego, porque ela não sabe mudar de emprego sozinha. Ela não sabe decidir, né, se ela vai começar, que horas que ela vai começar um curso, se ela vai começar nada. Tudo ela vai depender de vocês. Então, vai ser um paciente, como a gente falou, que vai demandar muito do terapeuta e que vai confundir a relação também.
Porque facilmente é aquele que vai te chamar de amiga. E o democrático, ele já vai ter ali um esquema mais saudável, autoestima saudável. O comportamento vai ser justamente de colaborar e ter uma abertura emocional ok. Então, ele vai conseguir falar das emoções dele, dos medos, dos desejos, enfim, não vai prejudicar tanto a relação como os outros. Gente, eu já vi vocês mandando foto 10 vezes, eu só estava tentando concluir o meu raciocínio, tá? Porque senão eu perco. Mas eu tô vendo vocês mandando foto. E a gente, já que a bonitinha aí tá pedindo foto, eu vou parar de apresentar aqui. Abram suas câmeras. Tá? Todo mundo, que eu só tô vendo a Karina com a câmera aberta aqui. Cícera, meu amor, que saudade que eu tava de você. A minha não dá para abrir, não. Tô com o cabelo em pé. Quem tá com o cabelo em pé? O meu também tá em pé. Todo mundo pode abrir. Para com isso. Ninguém aqui é modelo, eu, hein? Oxi. O cabelo estava em pé, mas eu já dei um jeitinho, já lavei, agora ele está deitado. Cícera, minha filha, saudade de você. Bom dia, de você também. Ô, galera, vamos sorrir. Sorri aí, quem puder abrir. Ó, na hora de sorrir, avisa, tá? Já foi, já Já foi, já era pra sorrir, já. Oxi. Com certeza eu tava. Eu Você não tava sei. falando bora aí? sorrir. Falei, bora sorrir pra foto. Não precisa Já foi, já era. Mas você tava linda. Não vou repostar, não. A foto. Eu sei rir. Tá sorrindo, mulher. Se tivesse Eu não alguém falando, coloquei eu ia nem mandar. cartãozinho. Gente, vocês Ô, são Deia, demais. você não entrou pro meu time. são Laidiane, tu demais. apareceu. Eu tô vendo um monte de gente reapareceu aqui. É, a Radassa também apareceu. Fazia tempo Aí que a eu tinha- fala da Josi, que tá com a câmera aberta, que falou que ia abrir logo, logo, viu? Olha aí, ó. Ladiane, não, a gente precisa se encontrar. Eu tava vendo essa semana que o café baixou. Então vamos, viu? Então bora. A hora é agora. Vou mandar uma mensagem no seu privado para a gente combinar esse café, Cícera. A Tá menina estava certo. com saudade também de vocês. Uma semana meio corrida por aqui, umas 2 semanas, e não consegui participar, mas hoje estou aqui. Que ótimo ter Então, você que com bom a que gente. deu certo. Muito Então, bem, vamos minha gente. Bora seguir. E aí, falando da relação terapêutica como uma reparação emocional, né? A gente sabe que a gente oferece uma nova vivência relacional, com estrutura, com acolhimento e com estabilidade, que vai funcionar como essa reparentalização. Quem já é velhinho aqui de casa já sabe que a gente usa muito essa palavra, né? Cícera, Marilene já está acostumada aí com essa palavra aí que a gente estava lá na outra formação. A turma da formação de agora, desse semestre, vai também ficar, não vai aguentar mais ouvir essa palavra. Então, o que a gente precisa fazer, né, para poder reparar esse paciente? Onde a gente vai oferecer essa previsibilidade e afeto, avaliar as emoções e impor limite com empatia, e nomear e reparar rupturas na relação. Então, sempre que a gente perceber que o paciente está mais distante de a gente, ou que houve alguma mudança nesse paciente do que ele era, a gente precisa sinalizar que a gente percebeu essa mudança, tentar entender o que aconteceu e poder reparar essa relação, né? Que é coisas que geralmente esses pacientes eles não têm na família de origem, então com os cuidadores. Que lindo o seu doguinho, Marilene! Então, quando a gente não tem isso com as nossas famílias de origem, a gente precisa reparar isso dentro da terapia. Aí que tá travando. Então, quais são as estratégias terapêuticas para lidar com esses impactos, né? Então, a gente precisa psicoeducar sobre as relações, sobre esses padrões de relacionamento, então, psicoeducar os estilos parentais que esse paciente ele tem com os cuidadores, sobre os esquemas que foram desenvolvidos. A gente precisa nomear o vínculo terapêutico como espaço de construção segura. Então, a gente também precisa mostrar para o paciente que é através dessa relação que a gente vai construir um espaço seguro para ele e poder reparar o que ele tinha sentido ou estava vindo sentindo de acordo com a relação que eles tiveram com os cuidadores, né? A autorrevelação aqui, ela vai ser uma estratégia bem importante,
mas, de novo, quando ele é apropriado. Mas é uma estratégia bem importante para a gente poder criar esse espaço de eu errei, você também pode errar, né? Então, se ele vê a gente como uma figura de autoridade, a gente também pode dizer o quanto a gente erra, a gente pode expressar o que a gente aprendeu com aquele erro, para mostrar para esse paciente que tem mais inflexibilidade ou que tem esse medo de errar, que errar é humano, que ele não é uma máquina, né? Conduzir essa reestruturação cognitiva das crenças herdadas. Então, quando a gente identificar essas crenças, a gente vai trabalhar nessa reestruturação cognitiva. E aí, né, que tem dois pensamentos que podem estar vindo desses pacientes, que é, se eu demonstrar emoção, serei ridicularizado. Então, aqui a gente vai trabalhar bastante para que a gente tenha... Aqui era para ser 2 exemplos, na verdade, ficou como tópico. Mas seriam 2 exemplos de frase que pode aparecer bastante aí, de acordo com os estilos parentais. E que o terapeuta vai me abandonar se eu reclamar. Por isso que é importante a gente colocar que esses tipos de pensamentos estão vindo por conta da criação e que ali a nossa relação vai ser uma porta para essa mudança, né? Uhum. Só para completar, eu queria só reforçar uma coisa que você já falou, mas eu acho que a gente precisa sempre falar, é que rupturas, minha gente, elas vão ocorrer em todas as relações, inclusive nas relações terapêuticas, e que não necessariamente é uma coisa que você deve temer. Porque o que vai depender ali, o que vai acontecer, é justamente o que você faz com ela. Então, sendo extremamente TCCista agora, o problema não é a ruptura, o problema é como que você lida com isso. E, às vezes, o paciente está te dando um feedback ali negativo, um feedback que ele não gostou de algo, não é algo ruim para você. Porque se a gente estiver falando de um paciente, como a gente acabou de falar, né? O terapeuta vai me abandonar se eu reclamar, se ele tiver esse estilo parental que foi muito autoritário, ele não consegue pontuar os limites dele, ele está te dizendo que ele não gostou de algo que você fez, é extremamente positivo. Significa que, na verdade, a terapia está funcionando. Só que muitas vezes, quando o paciente traz um feedback negativo, a gente leva para o pessoal, fica ofendido, nos ativamos nossas crenças e aí surta. E é uma coisa que eu tento reforçar sempre, porque eu vejo vários psicólogos surtando em grupos. Não é sobre você. O que acontece na terapia não é sobre você, é sobre o outro, tá? Então, não é para a gente olhar tudo como um ataque. Psicólogo não pode ser reativo. Eu estou reforçando isso porque eu estou vendo uma onda de psicólogos extremamente reativos, brigando e surtando e até falando mal de pacientes em grupos. E, gente, vocês não podem ser reativos. Qualquer um pode ser. O seu paciente pode ser. Você não. E aí, exatamente, você vai ter que trabalhar o estilo parental na sua terapia, porque agora é o seu estilo parental que está influenciando na terapia, tá? Então, cuidado com isso aqui. Certo, minha gente? É um puxão de orelha, mas para evitar coisa mais séria. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de alguns pacientes que vocês vão encontrar. Paciente A, ele sempre vai trazer presentes, ele vai elogiar sempre você. Eu estava muito feliz, muito ansioso para a nossa terapia hoje, mas ele vai ter uma dificuldade de falar sobre ele. Então, vai ser, às vezes, um paciente que vai falar de todo mundo. Você sabe tudo o que está acontecendo na vida dele, a todo momento ele está ali esquivando, mas ele não vai trazer sobre ele. E aí, o que pode estar acontecendo? Um esquema de subjugação e um histórico de pais exigentes. Por quê? Porque ele vai ter dificuldade ali de reclamar, de falar sobre o que incomoda ele, porque não foi permitido, novamente, que ele pudesse falar sobre isso antes. Então, ele não sabe. É aquela pessoa que, em todas as relações dela, eu não digo só relações amorosas, mas em tudo, ela vai ser capacho. Ela vai estar ali para as necessidades do outro. E aí ela vai estar trazendo sempre na terapia o outro, nunca ela. O paciente B, ele relata que não vê sentido em terapia. Ele já chega ali com 2 pés na porta e fala assim, não sei nem porque eu estou aqui. E ele diz que não preciso de terapia, só o suficiente, vivi 30 anos da minha vida sem terapia, porque eu vou precisar agora. Então, você vai questionar as coisas e falar sim, não, talvez. Aquele paciente extremamente monossilábico que não vai trazer. Como foi essa semana? Tudo bem. Normal. Deu tudo certo. Mesma coisa.
E aí você vai se descabelar, Camila, eu pergunto, eu falo as coisas, ele não traz nada. É esse paciente aqui, porque provavelmente a gente está falando de um esquema de privação emocional. Ele não vai trazer, gente. Porque os pais deles foram negligentes. Então, ele não sabe falar sobre si, ele teve que se virar sozinho. Né? A Karina até falou ali do exemplo de crianças que são deixadas em casa porque e tem que se criar. E assim, gente, estamos falando de pais negligentes, mas às vezes era o que o pai podia dar naquele momento, né? A gente sabe, isso era extremamente comum até nas gerações passadas, de pais que se matavam de trabalhar e quem cuidava dos filhos eram os outros filhos. Não existia educação, era um filho cuidando do outro. E todas as crianças sozinhas em casa, e era aquela coisa, ó, fecha a porta, não abre para ninguém. Tem comida ali e se vira, era isso. Tá? Então, só pontuando aqui para a gente não ver essas pessoas como vilãs também, tá? E o paciente C, ele vai ligar fora do lar, ele vai te mandar mensagem, aí aconteceu uma coisa terrível, preciso de terapia agora, você tem tempo agora, não sei o quê. Quer que a terapeuta diga o que fazer em tudo. E provavelmente vai ter um esquema de dependência e esse estilo permissivo dos pais, certo? E aí, cuidado com isso aqui, porque às vezes quando você põe limite, ele acha ruim. Você vai ter que pôr limite? Vai. Mas já sabendo que ele vai achar ruim, tá? Ele não vai gostar. A Gaine levantou a mão, pode falar. Camila, ontem a gente foi falado sobre a forma de ativar e desativar a questão emocional. Nesse paciente B, seria nessa questão, por ele ter essa privação emocional? Sim, a gente pode tentar ativar ele para ver se a gente consegue fazer com que ele traga, tá? Só que aí, novamente, como eu falei, se você for ativar deliberadamente seu paciente, saiba como desativá-lo depois. Mas sim, se você conseguir entender ali alguma questão que afeta muito esse paciente, por mais que ele negue, você pode tentar ativá-lo. Mas aí fique atento, porque o que pode acontecer? Eu vou até trazer um exemplo. Eu tinha uma paciente que era exatamente assim, que ela não falava sobre o pai dela e o pai dela tinha abandonado ela. E aí eu insisti em falar do pai dela, mas a nossa relação ainda não estava muito boa, não era o momento para eu fazer isso. Isso fez no meu primeiro ano de psicóloga, né? Fiz merda. E aí, sabe o que aconteceu? Ela falou sobre o pai dela, chorou tudo, eu comemorei. Ai, primeira vez que eu fiz ela chorar. Ela faltou por 3 semanas seguidas. Foi isso que aconteceu. E aí eu tive que me desesperei, óbvio, depois ela voltou, eu percebi que era isso, e aí nas próximas vezes eu tentei um jeito mais brando ali para ir entrando nesse assunto do pai. Então, assim, você pode ativar seu paciente para ver se ele traz? Sim, mas analise o momento da terapia, o tempo que vocês têm, a relação que vocês têm, tudo isso a gente precisa conceituar, porque senão corre o risco dele realmente fugir. No caso, ela voltou, né, ainda bem, mas ela podia muito bem ter abandonado, porque depois eu fui descobrir que ela tinha até esquema de abandono. Mas nessa época, eu não sabia que era esquema, então eu estava na tentativa e acerto. Certo? Tá, entendi. Tá bom. Karina, pode falar? Ô Camila, nesse caso aí da gente ativar o paciente para ver, estimular para ver se ele fala algo, a gente, se ele, na verdade, a gente pode falar para ele que, assim, ó, se você se sentir confortável, você fale, senão a gente deixa para outra oportunidade. Pode ser? Porque, assim, eu utilizo muito isso, assim, se eu tiver aquele feeling que aquilo dali é o problema, mas que a pessoa não está confortável, eu sinalizo, mas eu digo, olha, em outro momento, quando você se sentir confortável, a gente fala sobre isso, ok? E assim, tem dado certo, mas aí eu não sabia se poderia ou não, eu estava fazendo, né? Pode e deve, né? Porque o espaço é do paciente. Se ele não quiser mais falar sobre isso, ele pode. E outra coisa, uma estratégia que eu uso muito é: vamos até onde você aguentar. Se você vê que está muito pesado emocionalmente, você me sinaliza, a gente guarda dentro de uma caixinha e a gente reabre em outro momento.
Eu sempre uso essa metáfora para entender. A mesma coisa aqui, a sessão está muito pesada, mas eu vou acolher a paciente no final, mas assim, não vai dar tempo de a gente fazer toda uma finalização ali. A sessão foi muito pesada mesmo, está muito pesada. Quando eu vejo que o paciente está muito carregado emocionalmente, eu faço a mesma coisa. Agora a gente vai mudar de assunto, né? A gente vai colocar esse assunto numa caixinha, a gente vai desviar o assunto para você sair bem da terapia e para na próxima semana a gente retomar esse assunto. Então, deve fazer isso sim, Karina. Vai fazendo combinados com o seu paciente e explicando. Então, olha, a gente vai começar a entrar agora num assunto mais profundo, porque é o tempo da terapia, né? A gente vai ter que entrar. Já vai avisando ele algum tempo antes, já vai se preparando, mas faz esse combinado que a Gabi fez. De, olha, a gente vai ter que entrar, mas no momento que você vê que tá dando mais certo, não tá dando muito ruim, tá muito incômodo, você fala, a gente para. E aí vai aos poucos no que o paciente consegue, né? Não faça igual eu, que aí você perde o seu paciente, o paciente também fica maluquinho das ideias. Frases. Pode ir. Pode ir. E aí, frases que os pacientes Opa, vai, então vai. Isso que dá pra gente gosta do assunto, né? Eu tinha medo de chorar perto dos meus pais, né? Lá em casa não tinha muito isso de conversa. Minha mãe me dizia que eu era dramática. Ai, isso aqui é terrível. Eu sou meio carente mesmo, mas tento não demonstrar. Se eu falasse algo errado, era castigada na certa. Eu vou falar mais um, porque tem muita gente aqui no Nordeste, que é você chamado de manteiga derretida, porque você chora demais, tá? Todo mundo conhece. Todas as frases podem aparecer na relação terapêutica com seus equivalentes silenciosos. Então, vai ter medo, rigidez, evitação, dependência, defesa, certo? E isso aqui já vai indicar que tem algo acontecendo. E por fim, então, né, já caminhando aí para o final da nossa aula, a forma que o paciente ele se relaciona com o terapeuta, ele é profundamente influenciado por essas vivências parentais, né? E compreender esses estilos parentais e as suas marcas vão ajudar o terapeuta a acolher mais a profundidade e intervir com mais precisão. Então, quando a gente entende esse papel, a gente não comete o erro que a Camila cometeu. E quem nunca, né? Porque a gente está no início de carreira, a gente vai cometer erro, gente, tá tudo bem. Mas, assim, quando a gente consegue entender esses estilos parentais, a gente consegue manejar isso com mais assertividade, né? E aí, outra coisa que é importante, a gente não é pai e mãe do paciente, mas podemos ser aí uma figura reparadora e agir como pai e mãe, mas não que a gente é, né? Dentro dessa relação. Então, a gente vai fazer isso de forma muito ética, segura e para ajudar nessa transformação do paciente. Pode passar, Cam. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que é da Luísa Madrigal, do Encanto 2021. Para quem não assistiu esse filme, talvez não entenda o contexto, mas eu amo esse filme. E ela fala sempre, ela traz lá uma frase que é: você carrega tanto e ninguém percebe, né? Então, lá eles têm alguns poderes, e o poder da Luísa Madrigal... Filme maravilhoso, né, Rebeca? Exatamente. A Luísa, ela tem o poder de carregar as coisas muito forte, só que chega um momento em que ela não... Opa! O campo ali sempre faz isso, né? Chega um momento... Exato. Chega um momento que ela não consegue mais carregar. E quando ela não consegue, é o momento que todo mundo começa a brigar com ela, né? Então, todos nós carregamos coisas que ninguém percebe ou que ninguém sabe. E aí, cabe dentro da terapia a gente trabalhar isso, né? Essa questão, porque às vezes, se a gente exagera numa situação, é porque a gente é uma manteiga derretida, ou porque a gente é dramática, né? Mas às vezes é só por conta, né? Só, bem entre aspas, por conta de toda essa relação, parental. Então, isso é importante. E é isso, gente. Como que foi a aula para vocês? Perfeita. Maravilhosa. Amei. Excelente. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Sim, Rebeca, essa música é maravilhosa. Gente, Menezes, que bom te ver por aqui. Tava com saudade de você também. Muito bem, gente. Eu espero de verdade que
isso faça sentido para vocês. Eu acho que depois dessa aula vocês vão começar a olhar tanto as relações dos seus pacientes, mas as suas também, né? Que eu sei que todo mundo se identificou ali com alguma coisa. Mas de uma forma diferente. E que isso possa impactar. Para mim, Oi, fale, para Mari. mim foi muito bom estar aqui de novo, porque eu aprendo com a repetição. Então, eu tenho que estar aqui, eu tenho que sempre que estar voltando. Foi ótimo. Eu gostei muito Não, dessa não, parte, Mário. viu? Eu gostei muito dessa relação. Eu já conhecia esse modo de relação terapeuta, mas ainda não associava ao paciente, sabe? Assim, Uhum. não levantava por esse lado, assim, como o paciente reage, depende da relação parental dele com os familiares. Aí é muito bom para a gente, de vez em quando, ter uma percepção. Falando, eu coloquei um comentário lá que tem uma paciente que diz o tempo todo, minha amiga, não sei o quê. Aí, quando vocês falaram sobre o modo, né, desse modo de falar de qual relação vem, e aí foi bom, porque eu lembrei que eu conheço a história dela, faz todo sentido ela buscar uma amiga na terapeuta. Bom, agora vocês vão olhar os pacientes de vocês de outra forma. Desculpa, gente, minha gata, ela tá com apego inseguro, eu acho. Aí ela tá assim agora. Mas, enfim, já acabou a aula, né? Muito bem. Então, gente, fiquem atentos aí à programação das próximas semanas, né? Na próxima semana a gente vai falar sobre dinheiro, sobre as questões de dinheiro. E na outra semana a gente vai continuar ainda nessa linha falando sobre como que os estilos de apego influenciam na relação terapêutica. Então, a gente está focando bastante na relação do psicólogo, né? Justamente porque é o mês do psicólogo. E no dia 27 a gente tem o nosso café da manhã juntas, né? Isso. 9 horas. Não Já estou esqueça. preparando aí o que vocês vão trazer, tá? Eu quero comidas regionais, tá bom? Cada pessoa aí traz uma comida do seu estado. E a gente tem uma surpresa. Não vou falar o que é, mas a gente Não podemos falar o que é, mas vai ter surpresa. Só para matar algumas pessoas aí de vontade. Tem alguém de Pernambuco aí que queira se encontrar com a gente vai fazer um café presencial. Só tenho isso a dizer. Na sexta-feira, dia 29, a gente vai se encontrar. Quem quiser participar, tá convidado. A gente vai para um café aqui num shopping. Tamo junto. Não, e vocês aí, ó, que moram perto uma da outra, vão fazendo café. Ó, a Cícera já vai vou organizar com o pessoal do Rio. Aí, quem mora perto, na mesma cidade, mesmo que o bairro não seja próximo, mas fazer, né, esse esforçozinho e a gente postar as fotinhas da gente. Vamos se encontrar, a gente ia falar, além do online. Karina, você tá no nosso grupo de gestão aí, porque você tá dando todos os spoilers. Para além do online, vai ter nosso encontro online, mas quem estiver em Pernambuco, a gente combinou no Shopping Northway, que é o mais próximo da gente aqui, da turminha que já se prontificou. Mas qualquer coisa a gente vê o que a gente faz. Tá bom? Mobilizem lá no grupo geral, gente, se encontrem no dia 27. Também, viu, Mari? Você vai fazer o encontro dia 27 no Rio? Bora! Eu tô chamando não é no dia 27. No 27 é online. Vai ser que dia, então, Camila? Vamos combinar, eu tô chamando você agora pra gente combinar, mulher. Você, Rebeca, tem Ed também. Bora todo mundo. Tem Ed, tem a Menezes. Vocês combinam lá no bora, pessoal do Rio. Gabi, tu é de onde, Gabi? Gente, não faz eu chorar. A Gabi tá sozinha em Santa Catarina, minha gente. Eu sou aqui de Santa Catarina. Mas tem Radassa, mas eu vou... Não é Radassa, eu já esqueci o nome dela. Eu acho que é a Larissa, mas ela não é de perto, não. É longe. Mas eu vou me encontrar com outras pessoas daqui, fiquem tranquilas. Mas no dia 27 a gente se encontra no online às 9 horas. Programem a folga de vocês. Que a gente merece descansar no dia do psicólogo. É feriado, viu? Pra gente. É a gente feriado. não vai trabalhar. Vamos descansar, minha gente. Chega de trabalhar também. Ai. E dia 27 o café não é para ficar falando de trabalho, é pra gente fofocar, que é isso que vocês gostam. Eu vou comprar bolo de rolo. Carol, você vai marcar lá naquele restaurante que a gente foi ano passado? Não, a gente é mais para cá, aqui, mais perto da nossa cidade, aqui, que as Minas é de Olinda e de Paulista. Aí a gente combinou em Paulista. Gente. Ó, todo mundo lá se chamando no grupo, e eu quero, esse mês a gente vai focar no psique, a gente precisa se cuidar também, tá? Ai. Minha gente, nos vemos agora, semana que vem. Bom final de semana para vocês e até a próxima.
Beijos. Tchau. Beijo, Beijo. tchau, tchau.